A Bárbara Eudora, falecida, uma das maiores críticas do teatro brasileiro, classifica Copenhague como um dos 4 principais textos do século XX. Em Copenhague, o Bohr fala, né, quando eles estão discutindo a ação, né, eles Conta para o pessoal como é que é Copenhague, e aí puxa para a cena que você quer. O Copenhague é assim, o autor da peça, que é o Michael Frayn, um britânico, ele pesquisando a Segunda Guerra Mundial, né, e observou que nos livros de história da Segunda Guerra citam um encontro do Werner Heisenberg e do Niels Bohr, o princípio da incerteza e da complementaridade. Eles se encontraram em 41 na Dinamarca, ocupada pelas tropas alemãs. Esse encontro foi um mistério. Por quê? Porque o Heisenberg foi o chefe de programa nuclear de Hitler. Então, um gênio desse foi ser o chefe do programa nuclear de Hitler, que aos 32 anos ganha o prêmio Nobel. Quer dizer, algo impensável, né? Então, o autor da peça, vendo essa questão desse encontro, que depois desse encontro entre eles, em 41, a amizade ficou meio esquisita entre eles, né? Então, a pergunta que sempre foi feita é: o que é que eles conversaram durante 10 minutos na casa do Bohr? Né? E tudo mudou, inclusive porque o Bohr, logo depois desse encontro, ele atravessa pela Suécia e vai parar nos Estados Unidos, junto com tantos outros cientistas judeus, e vai, enfim, orientar e sugerir o projeto Manhattan da construção da bomba atômica. Então ficou essa pergunta: o que é que eles conversaram? O Michael Frayn faz uma coisa genial, né? A peça começa quando eles falam assim: olha, agora nós já estamos mortos. Então, agora nós podemos conversar sobre 41, sem mágoa, sem rancor, sem raiva, e tentar esclarecer o que conversamos. É isso que ele faz, o Michael Frayn. E ele, ao fazer isso, eles precisam voltar no tempo, né? Porque já estão mortos, então o tempo não existe mais, né? Então, mas a gente pode falar: quando nós nos encontramos pela primeira vez, aonde foi, né? Com quem estávamos, etc. Então, ele vai narrando a história com saltos quânticos, ou seja, não tem uma linearidade dramatúrgica. Ele vai indo de saltos em saltos, tentando mostrar para a plateia como foi esse encontro entre eles, mas de maneira a tratar dos conceitos científicos da mecânica quântica. Então, assim, por exemplo, bem, agora onde nós estamos? Não, não estamos. Vamos voltar. Então, eles voltam no tempo. Então, a plateia vai ficando louca. 3 horas de peça. 3 horas, e inclusive eu tenho um texto aqui de alguns trechos lindos que o Michael Frayn constrói, falando disso, né? Desse encontro entre eles e da maneira como ele constrói a mecânica quântica. E tem um tom didático muito interessante, porque eles falam: não foi assim, vamos falar sério. Então, vai mostrando todos esses acontecimentos até chegar na explosão nuclear, né? E toda a vivência deles quanto a isso, né? Por exemplo, o Heisenberg, que foi preso numa casa de campo, junto com outros tantos cientistas, e não sabia nem por que estavam presos, até ter a notícia no rádio da explosão da bomba atômica. Então, assim, todos esses fatos que são narrados na peça são de interesse de todos nós, né, de toda a população. Só que ele vai num clima de apreensão entre eles, de grandes discussões, sem ser chato, sem entrar em questões matemáticas. Não. É assim: como é a nossa ação no dia a dia, nas relações políticas, nas relações com os amigos, dentro dos conceitos quânticos. Então, a peça é isso. E, olha, quando compramos os direitos para montar, as pessoas falam: você é maluco, vai montar isso? Os amigos de teatro,
né? Ah, mas ninguém vai assistir. Imagina, né? 3 horas de peça, não sei o quê. Bom, a gente então nós compramos os direitos, eu e a Adriana, convidamos vários atores para fazer. Porque eu fiz o papel do Heisenberg, e precisava um ator Bohr, e que fosse mais velho do que eu, né? Então foi difícil achar esse ator, porque eles liam o texto e ainda falavam, tem patrocínio. Eles olhavam e falavam, mas olha, cara, desculpa, isso não vai ficar uma semana em cartaz, entendeu? Então, foi difícil achar o Bohr. Diretores também passaram pela... faço ou não faço, né? Aí o Marco Antônio Rodrigues, meu amigo, falou, deixa eu ler o texto. Ele leu o texto e falou, olha, é muito louco esse texto, mas vamos fazer, né? Tinha uma graninha de um patrocinador, e aí a gente começou a fazer, inclusive com esse pessoal da ciência maravilhoso, né? Porque nós fomos ensaiar a peça da Estação Ciência, que não existe mais aqui em São Paulo, ali na Lapa. Aí fomos ensaiamos lá durante 4 meses e pouco, e, enfim, aí estreamos em Curitiba, num festival importante que tem até hoje em Curitiba, e as pessoas ficaram falando assim, gente, o que é isso? Né? A teatro falando disso, né? E uma indicando a outra, e assim foi uma carreira de sucesso de Copenhague. Inclusive, olha, sem querer me alongar, mas assim, a Secretaria da Ciência aqui de São Paulo, do Estado, na época, falou, eu quero apresentar esse espetáculo para os amigos, para os alunos do Estado, né? E aí pediram para que a gente fizesse um corte na peça, uma adaptação, para diminuir o tempo. E aí vinham, nós alugamos um teatro, o Teatro Maria della Costa, e durante o mês fazíamos 3 sessões por dia de ônibus que vinham do interior para assistir a peça. Ou seja, a gente depende disso, né? De professores, de indicação das pessoas, e aí quando elas vêm, elas fazem realmente imbatível esse texto. A Bárbara Eudora, falecida, uma das maiores críticas do teatro brasileiro, classifica Copenhague como um dos 4 principais textos do século XX. E olha que engraçado que dentro desses 4, 2 são de ciência, né? O Galileu do Brecht, Copenhague. Né? Então, você veja que a ciência é importante na dramaturgia e nas encenações. Muito Isso. bom. Chega mais uma pergunta aqui no nosso diretor, que eu gostei também bastante. Copenhague mudou a forma dos atores e diretores entenderem a ciência e o valor de retratá-la no teatro? Bem, eu posso falar por mim, mas pelos atores, assim, né? Acho que tem um grande parceiro em 8 peças, que é o Oswaldo Mendes, que realmente é difícil a gente falar que mudou na vida, né? Mas você pode falar que a ciência ajudou você a compreender melhor o mundo que você vive. Eu acho que é isso que importa.